Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero já, como de costume, pedir que você convide vidas para estar conosco, meditando na palavra de Deus nesta noite. Nesta noite, então, nós vamos abordar o tema salvação. Glória a Deus. Esse, então, é o tema do nosso estudo, do estudo bíblico de hoje. E é um tema muito importante, porque a salvação é o tema principal da palavra que Deus deixou para nós. Amém? Então hoje nós vamos estudar sobre esse tema, a salvação. Amém, igreja? Iniciando então o estudo, vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aleluia! Nesses primeiros versículos, glórias a Deus, nós lemos, aleluia, que o Senhor Deus, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele nos deu uma herança incorruptível, incontaminável. Louvado seja Deus, que nunca vai perder o valor, que nunca, aleluia, será destruída, aleluia, que é a nossa salvação. Oh, glória a Deus. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nesses versos nós vemos, que nós estamos guardados pelo poder de Deus para a salvação. E que ainda que estejamos passando por momentos difíceis, louvado seja Deus, ainda assim nós temos que nos alegrar. Porque esses momentos difíceis, eles vão perdurar por um pouco de tempo. Mas a nossa salvação, ela é eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Nesses versos nós lemos, que as provações que nós passamos, elas servem para mostrar que a fé que nós temos é uma fé verdadeira. Glórias a Deus. A fé que nós temos, ela é mais preciosa do que o ouro, porque o ouro, ele perece, aleluia, pelo fogo. Glórias a Deus. A nossa fé que nós temos é que nos faz, ainda que passemos por momentos difíceis, aleluia, estarmos louvando, honrando e glorificando ao nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. A fé que nos faz com que nós amemos a nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que nós não o vemos, mas nós nos alegramos no Senhor Jesus de uma forma que não existe palavras que possam descrever. Glórias a Deus. E essa alegria que nós estamos recebendo, aleluia, é pela nossa salvação. A nossa salvação é o resultado da fé que nós possuímos. Glórias a Deus. Aleluia. Nós nos alegramos porque o Senhor Deus, Ele nos deu algo muito valioso, que é a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E essa salvação, então, é um presente de Deus para nós. Deus, Ele nos presenteou com esse bem,
muito valioso, a salvação. Esse bem tão valioso é algo que nós precisamos cuidar, é algo que nós precisamos zelar, é algo que nós precisamos fazer de tudo para jamais perder. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós temos então que zelar pela nossa salvação a todo tempo. E ainda que façamos coisas, aleluia, que entristecem a Deus e que possa fazer com que corramos o risco de perder a nossa salvação, nós precisamos nos arrepender, aleluia, de chegar diante de Deus, clamar pela sua misericórdia e voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Assim como fez Davi, que clamou a Deus depois que o profeta Natã o repreendeu a respeito do pecado que ele tinha cometido com Batseba. Aleluia. Davi, ele cometeu pecados terríveis. Ele cometeu o pecado de adultério e de homicídio. Por quê? Porque ele tomou para si a esposa de Urias. Aleluia. E ele agiu de uma forma com que Urias fosse morto na batalha. Aleluia. Vamos ver o que diz então a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 51, versículos 10 e 12. Versículos 11 e 12, que diz assim: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Glórias a Deus. Davi, ele rasgou a sua alma diante de Deus. Oh, glórias a Deus. Quando ele se deu conta do que ele havia feito. Aleluia. Quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, e ele se deu conta do que ele tinha feito, ele rasgou a sua alma diante de Deus. Ele sentiu, aleluia, um peso tão grande que ele clamou a Deus falando: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me expulse da tua presença, Senhor. Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, me dá novamente a alegria da salvação. Ele queria de novo, aleluia, sentir, aleluia, a alegria da salvação. Ele queria sentir que Deus o perdoou e que ele ainda estava no plano de salvação de Deus. E ele pediu para que o Senhor conservasse nele um espírito voluntário, ou seja, conservasse nele o desejo de obedecer ao Senhor a todo tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vemos então que, por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós tenhamos errado diante de Deus, se nós nos arrependermos verdadeiramente, confessarmos o nosso pecado diante de Deus, clamarmos a Deus pelo seu perdão, pela sua misericórdia, abandonar aquele erro, aquele pecado que nós cometemos, nós iremos alcançar a misericórdia de Deus. Glória a Deus. A palavra diz, que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Então nós devemos estar sempre atentos para essa pergunta: se Cristo arrebatar a sua igreja neste momento, ou se o meu tempo nesta terra se encerrar agora, eu serei recebido no reino de Deus? Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho essa paz, eu tenho essa alegria da salvação dentro de mim. Glória a Deus. Eu cuidei desse bem tão precioso que Deus me deu, que eu recebi dele pela sua graça, pelo sacrifício de Jesus, pela orientação do Espírito Santo, que é a salvação. Eu cuidei desse bem tão precioso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos que sempre fazermos essas perguntas para nós mesmos. Oh, louvado seja Deus. Porque Deus, ele é tão bom, que nós não temos como descrever. Você já refletiu sobre o tamanho da graça e da bondade de Deus? Aleluia. Deus é o nosso Pai benigno e amoroso. Ele é um Pai perfeito que cuida do nosso futuro, que nunca falha. Aleluia. E Ele está conosco todos os dias na presença do Seu Espírito Santo. Ele se faz presente
e atuante a todo tempo nas nossas vidas, nos protegendo, nos ensinando, nos preparando para um dia morarmos com Ele no seu reino por toda a eternidade. E Ele preparou um plano perfeito, aleluia, e nos presenteou com a salvação. Deus é tão bom, glórias a Deus. Deus preparou um plano perfeito para que nós tivéssemos a salvação, aleluia. Vamos falar sobre esse plano divino de Deus, aleluia. O primeiro item, então, que eu quero trazer para a nossa meditação: tudo está consumado. Vamos falar, então, sobre o plano divino de Deus, que nos deu a salvação. Jesus, pregado na cruz, após sentir todas as dores, humilhações e sofrimentos do processo de crucificação, ele disse assim: está consumado. Louvado seja Deus. E assim, ele entregou o seu espírito e morreu. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Veja que amor tão grande, aleluia, que Deus tem por nós, que Jesus, aleluia, tem por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Oh, glória a Deus. Então, o plano de salvação, arquitetado por Deus, naquele momento, ele foi concluído. Glória a Deus. Porque antes, como era a aliança entre Deus e os homens, né? Para que os homens recebessem o perdão de Deus pelos seus pecados, eles precisavam então oferecer animais em sacrifício. Mas o problema é que depois eles voltavam a cometer novamente os mesmos pecados. Eles voltavam novamente para aquela vida de pecado que eles tinham, porque eles não conseguiam se libertar do poder do pecado. Mas agora, a remissão dos pecados não depende mais de sacrifício de animais, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, ele se sacrificou por nós naquela cruz. E ele nos redimiu perfeitamente de todos os pecados. Por que eu falo ele nos redimiu perfeitamente? Porque agora, aleluia, além dos nossos pecados estarem perdoados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, agora ele também nos libertou do poder do pecado. O pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Foi um sacrifício perfeito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A partir então daquele momento, uma nova aliança se estabeleceu entre Deus e os homens. Oh, Deus Santo e Poderoso, glórias a Deus. Antes de Jesus, toda a humanidade era inimiga de Deus. Por quê? Porque o pecado fazia a separação entre Deus e os homens. Glórias a Deus. Mas agora, depois de Jesus, aleluia, nós nos tornamos amigos de Deus. Glórias a Deus. O plano de salvação, ele revela o maravilhoso amor de Deus, pois a humanidade estava afastada do Senhor por causa do pecado. Assim como diz em Isaías, capítulo 59, o versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glórias a Deus. Então olha como estava a humanidade, separada de Deus, aleluia, por causa do pecado. E Deus encobria o seu rosto para não ouvir o clamor daqueles que viviam sob o domínio do pecado. Era assim que estava a humanidade. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, mesmo a humanidade estando, aleluia, vivendo sob o domínio do pecado, ainda assim Deus, ele não poupou o seu único filho para nos resgatar da condenação eterna. Aleluia. Mesmo assim, Deus enviou o seu filho para morrer por todos os pecadores. Glórias a Deus. Para livrá-los da condenação eterna. Aleluia.
Glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nessa palavra diz que pode ser até que alguém ouse morrer, né, por outra pessoa, que ele sabe que é uma pessoa por quem ele tem um grande estima, um grande apreço. Eu vou dar um exemplo. Eu morreria pelo meu filho. Eu daria a minha vida pelo meu filho. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, porque ele enviou o seu filho para morrer por pessoas más e injustas. Olha isso. Olha que grande amor. Ele deu o seu único filho, ele não poupou o seu único filho para nos reconciliar a ele, para morrer por nós, a fim de nos reconciliar a ele. Assim como está em Romanos, capítulo 5 e o versículo 10, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Nós então éramos inimigos de Deus, e ainda assim ele não poupou o seu único filho. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Aleluia. Glórias a Deus. E quando isso aconteceu, nós deixamos de ser inimigos. Nós fomos reconciliados a Deus. Nós passamos a ser seus amigos. Aleluia. Glórias a Deus. Então, se nós, quando ainda éramos inimigos, tivemos essa grande graça de Deus para nós, quanto mais agora que já estamos reconciliados com Ele, aleluia, nós teremos ainda mais a sua graça sobre nós, aleluia. Teremos ainda mais o Senhor Jesus nos fortalecendo, aleluia, pela nossa salvação. Glórias a Deus. Seremos ainda mais salvos pela sua vida. Glórias a Deus. Porque Ele vive. E nós podemos crer no amanhã. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. E Ele disse que Ele vai estar conosco todos os dias de nossas vidas. Ele vive e está conosco todos os dias de nossas vidas. E Ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos, nos ajudando, nos dando força, aleluia, e nos dando direção no caminho da salvação. Amém? Então nós fomos agora chamados amigos de Deus. Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele está vivo, assentado à direita do Pai, com todo o poder em suas mãos e intercedendo em nosso favor. Glória a Deus, glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Assim como foi dito nessa palavra que nós acabamos de ler. Aleluia. Se Deus fez tantas maravilhas por nós, ainda quando éramos pecadores, ainda mais agora, aleluia, que fomos reconciliados com Ele, temos o Senhor Jesus, aleluia, nos ajudando, intercedendo em nosso favor. Olha o que diz a palavra em Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós temos o nosso advogado, o Senhor Jesus, intercedendo por nós, junto a Deus. Oh, maravilha! Então não há acusação, não há acusação. É Deus que nos justifica. E somos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então, a partir do momento em que nos entregamos a Deus, a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos, servos e filhos de Deus.
Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui alguns versículos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, João capítulo 1, versículo 10 e 12 e também Romanos 10, versículo 9. 2 Coríntios 5, 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, nesses versos, nós lemos, aleluia, que por meio de Cristo, Deus, ele nos tornou seus amigos. Aleluia. Mas não apenas isso, Deus, ele também nos deu o ministério da reconciliação. O que significa isso? Quer dizer que ele nos mandou entregar esta mensagem, aleluia, que fala de como as pessoas podem se tornar de inimigos em amigos de Deus. Como as pessoas podem então se tornar amigos de Deus? Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Ele nos deu essa missão de levar para as pessoas essa fórmula, né? De se mudar de inimigos para amigos de Deus. Nós temos que levar essa mensagem de salvação para todas as pessoas. Glórias a Deus. João, capítulo 1, versículo 10 diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, todos aqueles, aleluia, que receberam o Senhor Jesus, todos aqueles que crerem, aleluia, que Ele é o Filho de Deus, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Agora nós somos amigos de Deus e também somos filhos de Deus. Oh, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Romanos 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o primeiro passo para alcançar a salvação. Aleluia. Não basta a pessoa dizer: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal para ninguém, eu cumpro com as minhas obrigações, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Mas se você não confessar Jesus, aleluia, como seu único e suficiente Salvador, se em seu coração você não crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus, você não vai ser salvo. Você não vai entrar no céu. Glórias a Deus. Então o primeiro passo para alcançar a salvação é confessar o Senhor Jesus. Amém? Oh, glórias a Deus. Então nós passamos, aleluia, a sermos amigos, servos e filhos do Senhor. Que maravilha! Aleluia! O terceiro item que eu quero trazer sobre o resgate do pecador. Nós vemos então que toda a Trindade está diretamente envolvida no resgate do pecador. Toda a Trindade está diretamente envolvida no plano de salvação. Glórias a Deus. Deus está envolvido. Nós vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 e 23, e também em João 3,16. Diz assim Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus, então, Ele quer que o ímpio se converta dos seus pecados, guarde os estatutos, confesse o Senhor Jesus como seu Salvador, aleluia, e proceda com retidão e justiça, para que ele alcance a salvação. E olha o que diz Deus no versículo 23.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. O desejo de Deus é a salvação de todos. Glórias a Deus. E em João 3,16, nós vemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Olha que grande amor de Deus, aleluia. Olha como Deus se envolveu de forma tão profunda no plano de salvação. Ele enviou o seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Nós vemos então como Deus está envolvido, aleluia, diretamente no resgate do pecador. Aleluia, no plano de salvação. Jesus está envolvido diretamente também, glórias a Deus. João, capítulo 10, versículo 11 e capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Quão grande amor do Salvador que morreu na cruz por nós. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de se chegar ao reino de Deus, de ter a salvação, é através de Jesus. Não há outra forma. Glórias a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. E também nós vemos que o Espírito Santo está diretamente envolvido também no plano de salvação. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 1 Tessalonicenses 1, 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para conhecer a graça de Deus. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus, aleluia, ele está em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos dirige segundo a vontade de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E nós passamos então a entender, a conhecer esse plano de salvação tão grande de Deus. Nós damos valor a esse sacrifício de Jesus. Nós damos valor ao que Deus fez por nós enviando o seu Filho, aleluia, para nos salvar. Glórias a Deus, glória a Deus. 1 Tessalonicenses diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus nós recebemos em nós, mas o Espírito Santo é que fez ela germinar dentro de nós. Aleluia. O Evangelho ele não vem somente em palavra, mas ele vem em poder, no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então nós vemos que toda a Trindade, aleluia, está envolvida no plano de salvação. Oh, Deus Santo e Poderoso. E quando o pecador vem a Jesus, nós vemos que ele é recebido. Vamos ver então, João 6,37, Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glórias a Deus, aleluia. Entenda, não existe situação, pecado, aleluia, que alguém tenha cometido que não possa ser redimido. Glórias a Deus. Não existe pessoa que busque a Jesus, aleluia, e não seja recebido por ele. Não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa fez. Jesus, de maneira nenhuma, lançará fora essa vida. Glórias a Deus, ele vai receber. Glórias a Deus, aleluia. Então, ele é recebido por Jesus e ele tem uma nova aliança com Deus a partir desse momento. Glória a Deus. Diz assim na palavra, em Efésios 2,13: mas agora, em Cristo Jesus,
Vós, que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Então, a partir desse momento, você está fazendo uma aliança com Deus, uma nova aliança com Deus. Se vocês estavam afastados, aleluia, por causa do pecado, mas agora vocês são amigos de Deus, assim como nós já dissemos, não só amigos, filhos de Deus. Glórias a Deus. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E além de ter Jesus nos recebendo, além de termos uma nova aliança com Deus, pelo sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus, permite que Ele seja o teu guia, o teu Salvador, você vai receber o Espírito Santo na sua vida. Ele vai habitar em você e Ele vai te guiar no caminho da salvação. Romanos 8,14, nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glórias a Deus. Que seja o Espírito Santo que nos guie, aleluia, pelo caminho que nos leva à salvação. Amém? Glórias a Deus. Então vejamos, nós vimos então quão grande é o amor de Deus, né? Que deu seu único Filho por nós, que nos resgatou, louvado seja Deus, e que nos fez seus amigos e seus filhos. Amém? Glórias a Deus. Falamos sobre esse item, tudo está consumado. Agora eu quero falar sobre um outro item, os desafios da caminhada. Porque na nossa caminhada com Deus, nós precisamos amadurecer na fé. Glórias a Deus. A cada dia, Deus ele vai nos ensinando. A cada dia nós amadurecemos na fé. Então nós temos que nos preparar. Porque nessa nossa caminhada nós vamos enfrentar muitos desafios e alguns inimigos que vão tentar nos desviar do plano de salvação de Deus para nós, né? E dentre esses inimigos, existem 3 que são adversários comuns à fé cristã, né? Que todos temos como inimigos. Aleluia. Nós vamos ver quem são. Todos precisamos enfrentar, né? O tentador, o mundo e a carne. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando sobre o tentador. O diabo, ele está no mundo. E ele tenta influenciar o homem ao erro para tirá-lo do caminho da salvação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 João 5,19, 1 Pedro 5,8. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia. Então, o apóstolo João, ele escreveu que todo mundo, o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Este mundo está debaixo do poder do maligno. E quando a gente ouve essa verdade bíblica, o que nós temos que fazer, né? Primeiramente, nós temos que entender que essa condição do maligno está governando este mundo, ela não vai nos afetar. Aleluia. Por quê? O que diz ali no começo? Sabemos que somos de Deus. Então nós não temos que temer o maligno. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Porque como filhos de Deus, assim como nós já falamos, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós fomos chamados para influenciar o mundo que está sob o domínio do mal, sob o domínio do maligno. E ele não tem o poder para nos influenciar se nós estivermos em Deus. Somos de Deus. Nós temos que ter essa convicção. Aleluia. E o maligno não tem poder, aleluia, para nos atingir se nós estivermos firmados em Deus. Aleluia. Por isso que diz aqui em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Então nós temos que estar sóbrios, aleluia, e vigilantes, né? Nós temos que estar atentos,
Aleluia. E a todo tempo nos vigiando para que, aleluia, o inimigo não encontre nenhuma brecha para nos tragar. Ele vive ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E nós temos a mente de Cristo. Então ele não vai encontrar nenhuma forma de se aproximar para nos tragar, se nós estivermos assim, sóbrios, vigilantes, firmados no nosso Deus. Glórias a Deus. Mas o inimigo, ele costuma criar armadilhas, né? Essas armadilhas, elas podem vir em forma de pensamento, né? Seta maligna que ele tenta lançar, aleluia, em nós, em forma de sentimento, né? Tentando fazer com que, aleluia, nós tenhamos reações que possam entristecer a Deus por causa de situações que venham sobre nós, né? Ele tenta semear dúvidas a respeito daquilo que Deus diz na sua palavra. Muitas vezes também ele pode querer colocar dúvidas. Aleluia. Mas nós não temos que ter dúvidas, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é a verdade que liberta. Glórias a Deus. Jesus, ele falou, orando ao Senhor, né, para que ele nos santifique na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Glórias a Deus. E ele tenta também alimentar nossas frustrações, colocando em nossa mente situações que podem nos entristecer, fazendo com que a gente pense que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem a condição, e fazendo com que a gente desista, né? Não tenha fé. Aleluia. Mas isso tudo nós temos que repreender. Aleluia, como nós já falamos. Se nós estivermos firmados em Deus, nada que Ele tente fazer vai nos atingir. Então nós precisamos estar revestidos na fé. Termos a nossa mente blindada com a palavra de Deus e estarmos fortalecidos pela oração. Assim como está em Efésios 6, 16 ao 18, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, glórias a Deus, né? Então nós temos que estar escudado na fé. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Então nós temos que estar com a nossa mente blindada, né? Aleluia, pelo desejo de salvação. Aleluia. Todas as vezes que o inimigo tentar fazer alguma coisa para tentar tirar você do caminho da salvação, você tem que falar assim: eu não vou aceitar isso na minha mente, eu não vou agir dessa forma, porque a minha salvação, ela tem um grande valor. Aleluia. Eu desejo a minha salvação. Oh, santo Deus. Então nós temos que ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos dirigidos pela palavra de Deus. Glória a Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que estar revestidos através do poder da oração. Glória a Deus. Orando por nós e também orando pelos nossos irmãos em Cristo, né? Quando você estiver orando, não pense apenas em você nas suas orações. Pense também nos seus irmãos em Cristo. Leve também a Deus as suas orações por eles. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se nós estivermos assim, então nós vamos resistir ao inimigo. Assim como disse Tiago, capítulo 4 e o versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, se nós estivermos agindo sujeitos a tudo que Deus nos fala, nos sujeitarmos a tudo que Deus nos diz, o diabo ele não vai encontrar nenhuma possibilidade de chegar perto de nós. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais o diabo fugirá de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, falamos sobre o tentador. O segundo inimigo que nós vamos enfrentar é o mundo, né? E o mundo, ele pode querer nos influenciar. Porém, lembremos que nós estamos em Cristo. Aleluia. E que o nosso chamado é para sermos santos nessa sociedade. Aleluia. Glórias a Deus. Para que a luz de Cristo que está em nós brilhe nas trevas, né? Nós somos chamados para sermos luz. Glórias a Deus. E a luz, ela brilha nas trevas.
Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Mateus 5,16, 1 Pedro 2, versículo 9. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, que a nossa luz resplandeça nas trevas. Diante de todos, que aqueles que estiverem em trevas, resplandeça a nossa luz. Glórias a Deus. Que eles possam ver as nossas boas obras. Que as nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai. Aleluia. Jesus, ele disse, né, que nós somos a luz do mundo. E ele fala que não se pode esconder uma cidade que foi edificada em cima de um monte. Você foi edificado sobre a rocha. Você não pode se omitir. Glórias a Deus. Aleluia. Ele disse que ninguém acende uma lamparina e coloca ela debaixo de um cesto. Não se faz isso, né? Aleluia. Pelo contrário, a gente pega aquela lamparina e coloca ela em um lugar onde ela possa iluminar a todos que estão na casa. Nós somos luz. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. E em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, louvado seja Deus. Nós somos então sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Para adquirirmos a nossa salvação e também para trazermos das trevas aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para que eles venham para a maravilhosa luz de Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Amém? Então, a partir desse princípio, que nós possamos aprender em nosso dia a dia a amadurecer e a discernir o que nos afasta e o que nos aproxima do caminho que nos conduz a Deus, do caminho que nos conduz à salvação. Glórias a Deus, né? Que todos os dias, então, nós estejamos amadurecendo e entendendo as coisas que podem nos afastar de Deus e repreendendo aquilo, não aceitando aquilo nas nossas vidas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Olha o que disse, aleluia, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6 e versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Glórias a Deus. Então a palavra diz que Deus espera de nós coisas que acompanham a salvação, que as nossas atitudes glorifiquem ao nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Então falamos um pouco sobre o mundo, né, que não pode nos influenciar, né? E o mundo que nós temos que influenciar. Fomos chamados para influenciarmos este mundo. E o último que eu quero trazer, o último inimigo, é a carne. E olha, dos 3 inimigos da alma que foram mencionados, a carne é a mais perigosa. Dos 3 inimigos, esse é o mais perigoso. Por quê? Porque ele está em nós. É como se um traidor morasse dentro de nós. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gálatas 5 e o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia, aleluia. Então nós vemos, né, que existe uma batalha, né, entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, aleluia, ele nos constrange a obedecer a Deus. Mas a nossa carne, aleluia, muitas vezes ela tem uma vontade contrária à vontade de Deus. Então é como se o inimigo morasse dentro de nós. Então nós vemos que mesmo depois de salvos, nós ainda temos que batalhar, né? Temos que lutar contra a nossa inclinação para o pecado e para o mal. Mesmo depois de salvo, nós temos que estar atentos e vigilantes, assim como nós já lemos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver o que diz em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Glórias a Deus. Né? Jamais haja dentro de nós nenhum sentimento, aleluia, que possa nos afastar de Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Então ele está falando, aleluia, que nós temos que lutar contra o poder do pecado. Né? Nós, assim como já falamos, fomos libertos do poder do pecado pelo nosso Senhor Jesus. O pecado não pode mais ter poder e domínio sobre nós. Aleluia. E nós também temos que ajudarmos uns aos outros, né? Uns aos outros, para que não sejamos enganados, né, pelo pecado. Ou seja, nós precisamos vigiar e orar por nós e também para os nossos irmãos. Assim como nós já dissemos, né, temos que nos ajudar também uns aos outros para que estejamos sempre fortalecidos em nosso espírito contra os desejos pecaminosos da carne. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é uma batalha constante, né? E nessa batalha nós não podemos fraquejar. E nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele nos ajude a vencer essa luta. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, versículos 16 e 25 diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Glórias a Deus. Andai em espírito, porque se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós, que ele seja aquele que nos guia pelo caminho da salvação, assim como nós já dissemos, né? Glórias a Deus. Andai em espírito e vocês vão vencer a batalha contra a carne. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O último item que eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite fala sobre a nossa salvação por Cristo. A nossa perfeita salvação por Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. A nossa salvação, ela é perfeita, poderosa e grande, porque ela foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele realizou um sacrifício perfeito, aleluia, na cruz, e esse sacrifício ele foi aceito por Deus para nos redimir de todo o pecado. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Hebreus 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Cristo, ele nos deu a eterna salvação, mas é necessário que nós estejamos em obediência a Cristo. Aleluia! E a Deus, nós temos que estar obedientes à palavra de Deus. É necessário nos obedecermos a Cristo. Louvado seja Deus, assim como nós lemos. Então nós temos que zelar pela nossa salvação, né? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. E ele pode ameaçar a nossa salvação. Nós vemos dizer, né, que Cristo nos deu o direito a uma vida eterna, mas é necessário que estejamos em obediência. Glórias a Deus. Né? É necessário que nós não venhamos a ter uma vida de pecado. Viver em pecado conscientemente, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmos 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aleluia. Ou seja, se a pessoa vive numa vida de pecado, conscientemente, ele não vai ter as suas orações ouvidas por Deus. Aleluia. E olha também o que disse Deus através de Ezequiel. Ezequiel 33, 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O que Deus está dizendo
Aquela pessoa que recebeu Jesus, aleluia, aquela pessoa que entregou seu caminho a Jesus, ele entrou, né? Jesus é a porta. Ele entrou no caminho que leva à salvação, mas ele precisa percorrer. Jesus é a porta, é a entrada, mas nós precisamos percorrer todo um caminho até a salvação. Glórias a Deus. Então, se essa pessoa, a partir daquele momento, viver uma vida de pecado, começar a praticar iniquidade, Deus diz que ele não vai alcançar a salvação. Veja só. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Na iniquidade que ele praticou, ele vai morrer. Então, nós precisamos nos esforçar todos os dias e valorizar essa grande conquista que é a nossa salvação. Olha o que disse Jesus em Mateus, capítulo 11 e o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus ele disse que é necessário nós nos esforçarmos, aleluia, para nós termos acesso ao reino de Deus, para nós alcançarmos a nossa salvação, nós precisamos nos esforçar. Os que se esforçam se apoderam dele. Glórias a Deus. Aleluia. Então é necessário nos esforçarmos e perseverarmos até o fim. Até o fim. Glórias a Deus. Jesus ele também disse em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então, se você seguir no caminho da salvação, aleluia, e até o fim se manter nesse caminho de obediência a Deus, você será salvo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. E vamos então falar sobre essa certeza da salvação. Como podemos ter certeza da salvação? Né? Bom, se você tiver dúvidas, ore a Deus. Clame por sua misericórdia. Arrependa-se. Deixe de praticar o que te afasta de Deus. Glória a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando você pecar, quando você fizer algo que entristece o coração de Deus, aleluia, não pense você que o Senhor não viu. Aleluia, o Senhor ele está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então o que é necessário fazer? Não adianta você tentar encobrir, você tem que confessar, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu fiz isso, Pai, que eu sei que entristeceu o teu Espírito Santo, mas eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor me ajude, porque eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, eu não quero mais entristecer o teu Espírito Santo. E se essa pessoa realmente se arrepender, aleluia, e deixar aquele pecado, a misericórdia do Senhor o alcançará. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E além disso, então, se você realmente se arrependeu, livre-se do sentimento de culpa. Amém? Livre-se do sentimento de culpa, se você realmente se arrependeu. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3 e o versículo 20. Aleluia. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus sonda o nosso coração e Ele sabe que você se arrependeu. Então pare de se culpar. Se você se arrependeu, aleluia, pare de se culpar. Livre-se desse sentimento de culpa e também livre-se do sentimento de acusação. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 8, 33, 34 e também o versículo 1. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não existe mais acusação contra a tua vida. Livre-se de toda acusação, de todo pensamento, sentimento de acusação.
Louvado seja Deus. Olha o que diz em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus. Jesus, ele, como já falamos, ele fez o sacrifício perfeito para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados. Os nossos pecados foram todos perdoados. Todos perdoados. Louvado seja Deus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam, aleluia, segundo o Espírito. Amém? Livre-se, aleluia, do sentimento de acusação. Glórias a Deus. E tenha uma convicção. Deus deseja que você seja salvo. Esse é o desejo de Deus. Olha o que fala em 1 Timóteo 2, 3 e 4 e 1 Tessalonicenses 5, 9. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conheça a sua palavra, a sua vontade. Esse é o desejo de Deus. Glórias a Deus. E em Tessalonicenses diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para nos dar a salvação. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos à nossa salvação. Deus, ele quer que você seja salvo. Tenha essa convicção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Que coisa maravilhosa esse grande amor de Deus por nós, não é? Vamos então para a conclusão do nosso estudo? Embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, é graça de Deus, né, para nós, uma vez adquirida, ela precisa ser zelada e confirmada todos os dias. Glórias a Deus. Nós recebemos essa graça de Deus, assim como está em Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glórias a Deus. Esse então é um presente de Deus para nós. É um favor que nós não merecemos, mas que Ele nos deu. Glórias a Deus. Já que nós recebemos então essa graça de Deus, nós precisamos valorizar esse bem tão precioso, esse tesouro que Ele nos deu. E jamais, aleluia, corrermos qualquer risco de perder esse bem tão precioso que Deus nos deu. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Hebreus 2, versículo 3 e 1 Coríntios 10, 12. Diz assim em Hebreus: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Nós temos então testemunho de transformação de vidas. Aleluia! Da nossa vida. Nós somos testemunha do que Deus fez. Quando as pessoas olham para nós, que nos conheciam e que nos veem agora, elas percebem que houve uma transformação. Aleluia! O poder de Deus, ele agiu nas nossas vidas e nos transformou. Glórias a Deus. Aleluia! Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Né? E em 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos que é possível a perda da salvação. Nós temos que rejeitar qualquer afirmação que diga assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Isto não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós vemos, à luz das Sagradas Escrituras, que depois de experimentar o novo nascimento, depois de receber Jesus e ser batizado, o crente ele tem a responsabilidade de zelar pela sua salvação, por esse bem que ele recebeu gratuitamente, mas que é um bem muito valioso. Glórias a Deus, que ele precisa zelar. Então, dê valor à sua salvação
Porque a sua salvação é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. A salvação é uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Assim como nós lemos no início desse estudo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e o versículo 7. Amém? Valorize a sua salvação. Amém, igreja do Senhor? Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Eu quero então agradecer a todos que estiveram conosco durante esse estudo. Aleluia. Que Deus tenha falado profundamente ao coração de cada um. Aleluia. E se Deus tocar no teu coração para enviar, compartilhar essa mensagem com pessoas que ainda não receberam Jesus, que ainda não foram salvas, ou mesmo com aqueles que foram salvos, mas não estão vivendo no caminho que Deus determinou para eles, estão afastados da presença de Deus, faça isso. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos hoje aqui que nós somos chamados para anunciar a boa nova da salvação, não é? Então faça isso. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela grande e maravilhosa bênção que é a nossa salvação. Nós queremos te agradecer por essa graça, Senhor, imensurável que o Senhor nos deu. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que morreu por nós, mas que ressuscitou. E Ele nos deu acesso ao reino do Senhor, para estarmos por todo o tempo, por toda a eternidade. Que nós valorizemos esse bem tão precioso. Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor hoje trouxe para a nossa meditação. Nos ajuda, nos fortalece todos os dias, Pai, a estarmos fazendo aquilo que te agrada, a estarmos valorizando a nossa salvação e que possamos também dar frutos, Pai, para o Teu reino, trazer vidas, Pai, aleluia, para que também sejam salvas, para que também recebam esse bem tão precioso que o Senhor deu a todos, Pai. Oh, Pai, muito obrigado por todas as coisas, Pai. Abençoa nossas famílias, abençoa, Pai, aleluia, a todos, Pai, que te buscam, que te servem, a todos aqueles que hoje estiveram conosco e que vão estar meditando futuramente nessa mensagem, Pai. Toma a direção de nossas vidas em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.